Ora, então nós vamos passar ao estudo bíblico e desde já nós queremos saudar todos os irmãos que nos acompanham, espalhados por este mundo fora. Graças a Deus por cada um de vós que está atento ao estudo da palavra do Senhor. E nós vamos então continuar a estudar as Escrituras na carta aos Colossenses e vamos então ler o capítulo 4 da carta aos Colossenses, que diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservarai em oração, velando com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, que é pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, vamos passar desde já ao nosso irmão Alberto, a quem saudamos com um forte abraço e agradecidos pela sua tão fiel e benéfica colaboração. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor pelos irmãos que me suportam nesses meus pequenos pensamentos, mas esse momento de estudo da palavra é muito importante. Colossenses 4, agora indo para o verso 10, nós encontramos as saudações finais do apóstolo Paulo. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Quando falamos sobre Aristarco, esse companheiro e cooperador do apóstolo Paulo, o que vem à vossa mente? Que relacionamento você tem com o apóstolo Paulo? Qual o seu envolvimento com a mensagem da graça? Sabemos que pouca lembrança vai nos trazer este nome Aristarco, e mesmo com poucas informações históricas sobre o seu envolvimento, sabemos que nas narrativas do livro de Atos, nós vamos encontrá-lo, principalmente no capítulo 19 e 20. Embora ele não fosse um personagem proeminente, ele tem um apoio e ele tem um momento muito importante na vida do apóstolo Paulo. O significado do seu nome quer dizer melhor príncipe. E eu acho que ele desempenhou bem este papel ao lado do apóstolo Paulo, mesmo numa situação difícil como estar preso. O verso 10 até o 18, a parte final da carta aos Colossenses, traz informações de saudações e de pessoas envolvidas
na implantação da igreja, no crescimento da igreja e na mensagem da graça que o apóstolo estava levando naquela região. Romanos 16 é outra carta que também traz uma lista grande de nomes envolvendo o apóstolo Paulo e seus cooperadores. Mais ainda, pessoas de sua família que participavam do seu ministério. Filémon, no verso 24, diz também que Aristarco era um companheiro de prisão. A primeira informação que nós vamos encontrar de Aristarco encontra-se no livro de Atos, capítulo 19. E sabemos que Atos é um livro narrativo, onde vários acontecimentos, várias aventuras do apóstolo Paulo estão contidas neste livro. E é na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo que nós vamos encontrar Aristarco. Veja você, no capítulo 19, do verso 23 até o 41, nós vamos ver que Aristarco, Gaio e o apóstolo Paulo, que estava pregando a mensagem da graça na cidade de Éfeso, de repente, um tumulto se levanta na cidade, uma confusão generalizada, devido à pregação do apóstolo Paulo. E um grupo de artesãos que faziam ídolos, nichos, da deusa Diana dos Efésios, ou Artemis dos romanos. E Demétrios, que era um dos que comandavam o negócio da venda destes ídolos, destas imagens, provocou uma grande confusão na cidade, levando Paulo à prisão, levando Gaio e Aristarco a se envolver em confusão, em briga, no meio da praça pública, e só não foram à morte, a vias de fato, porque o escrivão da cidade de Éfeso interviu com bom senso e com prudência, senão as coisas ficariam muito difíceis para o apóstolo Paulo. Mas depois de toda esta confusão, de todo este susto, será que Aristarco ia voltar para casa? Ou se trancar na igreja para orar e pedir direção de Deus? Mas um homem convicto, que queria imitar o apóstolo Paulo. Vemos logo nos primeiros versos do capítulo 20 de Atos. E se você gosta de aventura, o livro de Atos é fantástico sobre estas aventuras do apóstolo Paulo e do início ou crescimento da igreja. Atos 20, no verso 4, nós vamos encontrar a equipa do apóstolo Paulo. Acompanhou-o até a Ásia, Sópater, de Bereia, dos Tessalônicos, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, e os da Ásia, Tíquico, já mencionado, e Trófimo. Participando desta mesma equipa de Tíquico está Aristarco, ao lado do apóstolo Paulo na prisão. Companheiro, aquele que dá apoio, sustento. Não só nos bons momentos, mas também nos momentos ruins. Está apoiando, incentivando e encorajando. Encontramos Arquipo. Ele chega, portanto, a viajar pela Macedônia com o apóstolo Paulo depois daquela confusão em Éfeso e fica em Troade esperando o apóstolo Paulo para embarcar com ele até Jerusalém, levando as ofertas. E depois, no verso 27, no capítulo 27 de Atos, nós vamos encontrá-lo novamente embarcando junto com o apóstolo Paulo, indo para Roma, Paulo preso e Aristarco indo acompanhar, indo juntos. Embarcando nós em um navio adramantino, Atos 27, 2, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Está aqui a sua origem. O que nós vamos encontrar é que Aristarco acompanha o apóstolo Paulo nos bons e maus momentos, nos altos e baixos da vida. E como nós precisamos de irmãos que nos encorajam, nos consolam, nos piores momentos, nos bons momentos, e até naquelas rotinas da vida onde que existe aquela calmaria, existe aquela
indiferença, precisamos estar juntos. É o que nós podemos aprender de Aristarco. Aristarco era aquele homem que enfrentava qualquer circunstância, qualquer situação, pois era um homem convicto. Sabia exatamente a mensagem que estava carregando, que estava ouvindo, aprendendo. Sabia exatamente que Paulo estava a serviço do Senhor Jesus. Aquele homem que foi preso lá na cruz para pagar a nossa dívida. Aristarco reconheceu isso e por gratidão se envolveu na obra. O testemunho de Aristarco nos mostra exatamente isso. Em toda e qualquer situação difícil que podemos enfrentar, devemos estar juntos, unidos, para resistir o dia mau, para resistir às dúvidas, para resistir às oposições. Não podemos caminhar e andar sozinhos. Nós vamos encontrar no verso 10 os companheiros, os cooperadores do apóstolo Paulo e como é necessário estarmos todos juntos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Eu estava ali a pensar se havia de dar o pensamento ou não, porque o irmão Alberto já passou para o 10, e aquilo que eu tinha pensado ainda é no 9, na parte final do 9, pensamento que me surgiu hoje, e na parte final do versículo 9, em que o apóstolo diz que Tíquico e Onésimo, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Portanto, eles iam falar tudo o que se passava com Paulo. Isto já foi explicado, já foi dito, e muito bem dito, e já aprendemos muito acerca disto. Mas eu, ao pensar nisto, lembrei-me de um exemplo que nós temos nas Escrituras, que é José. José, nós lemos em Gênesis, no capítulo 37, que José, diz o versículo 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má fama deles ao seu pai. Portanto, José estava com os irmãos. Eu não sei, não posso afirmar se foi o pai, Jacó, que pediu para que ele dissesse o que é que os irmãos andavam a fazer, que lhe trouxesse alguma informação sobre o comportamento dos irmãos, mas uma coisa é certa, José trazia informação a Jacó, seu pai, acerca dos seus irmãos, e aquilo que ele falava acerca dos seus irmãos era mau. Eu não sei o que é que eles andavam a fazer, porque as Escrituras não dizem o que é que eles faziam, mas aquilo que eles faziam era errado. E por isso, aquilo que José trazia a Jacó, seu pai, era mau acerca dos irmãos. E isto, irmãos, nos faz parar e refletir, também perguntar o que é que aqueles que estão à nossa volta levam a nosso respeito. O que é que falam a nosso respeito? Quando estamos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos e mesmo junto com os nossos familiares que não são crentes, e quando eles saem de junto de nós e vão falar com outras pessoas, referindo-se a nós, o que é que eles falam? O que é que eles dizem acerca de nós? Será que eles dizem que fulano ou fulana é um exemplo? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? É um homem com valores, com princípios? É um homem que conhece as Escrituras? É alguém que está firme na palavra de Deus? Que conhece verdadeiramente qual é a vontade de Deus? Tem uma linguagem que não é deste mundo?
que tem uma linguagem que podemos dizer que é celestial, ou seja, que é influenciada pelo céu, portanto tem uma linguagem correta? Ou será que aquilo que vão dizer a nosso respeito causa indignação e leva a diz aquele indivíduo que é crente, fala ele em Deus, mas depois a linguagem dele ou é igual à minha, ou se calhar é pior do que a minha. Fala ele em Deus e os seus valores, o seu comportamento, as suas atitudes neste mundo, pouco ou nada diferem dos meus comportamentos, e que não falo de Deus, nem me identifico com Deus. Portanto, o que é que realmente aqueles que estão à nossa volta e que estão próximos de nós, que nos ouvem, que nos veem, o que é que eles vão depois transmitir a nosso respeito àqueles com quem depois vão estar? Irmãos, isto é algo para nós pensarmos profundamente, porque olhando ao estado em que a Igreja está, a conclusão que chegamos é que se calhar grande parte da Igreja não tem crédito. Não tem crédito, não convence ninguém, porque de facto, embora possa falar em Deus, mas depois estraga tudo com o seu comportamento, com a sua linguagem, com as suas atitudes, e portanto tudo cai por terra, perdem o crédito, portanto, todo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e a pensarmos profundamente nisto. Os irmãos de José, ao ouvirem, ao saberem que José trazia informações acerca deles, ficaram indignados, ficaram ofendidos, tiveram ciúmes, tiveram inveja, ainda mais quando ele disse que eles iriam se curvar perante ele. Eles não reconheceram a presença de José, da presença de Deus em José. Não reconheceram, de facto, a presença de Deus na vida do seu irmão. Consideraram que ele estava numa atitude de altivez e de superioridade. Infelizmente é isso que por vezes acontece connosco quando alguém nos quer ajudar. Quando alguém nos quer chamar à razão, ainda ficamos indignados e pensamos que esse irmão ou irmã que nos quer ajudar está armado em superior e está armado em que é muito melhor. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes e a reconhecermos as nossas fraquezas, e na presença do Senhor pedimos perdão e de facto não nos deixarmos levar pelo erro, nem pela inveja, nem por outros sentimentos que, no caso dos irmãos, levaram a sentimentos tais que estavam prontos para o matar. Portanto, até onde pode ir o nosso pensamento? Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Vivemos num mundo que precisa de exemplos. Que em cada um de nós haja um exemplo de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu também vou procurar ser curto, irmãos. Vamos ver se o Senhor assim também ajuda. Mas ia também falar na sequência mais do irmão Alberto, do que ele falou acerca de Aristarco. E a verdade é que, apesar da palavra de Deus não dizer muito acerca dele, o que diz muita coisa. Se nós formos ver o contexto das passagens que lemos acerca dele, vamos perceber um pouco que o calibre deste homem, e que de facto poderia dizer que ele quase que seria uma sombra do apóstolo Paulo. Mas já vou tentar explicar um pouco o contexto. Como o irmão Alberto disse, e disse muito bem, a primeira vez que ouvimos acerca dele, em Atos 19, no capítulo 19 e versículo 29, que o irmão Alberto também já falou e citou, e depois um pouco mais à frente, no capítulo 20 e versículo 4, e percebemos então que este Aristarco, ele de facto era macedónio e provavelmente de Tessalónica. E se os irmãos lembram-se de ter falado já acerca um pouco no resumo da Epístola aos Tessalonicenses, uma das coisas que nós vemos no primeiro capítulo é de facto a forma como o Evangelho afetou aquelas almas e transformou aquelas almas. E no primeiro capítulo vemos praticamente
aquela igreja local como imitadores do apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Paulo é de Cristo. E vimos que o Evangelho criou um impacto tão grande na vida deles que eles próprios foram ousados e fizeram a mesma coisa que Paulo. E nós, ao percebermos e ao lermos acerca de Aristarco e percebermos que ele era um macedónio e que era de Tessalónica, ele provavelmente seria destes crentes que ouviram o Evangelho naquela altura, que sofreram estas perseguições, e a vida dele provavelmente, pelo contexto que lemos, foi também transformada, e ele foi atrás do apóstolo Paulo. E se nós, tendo em conta este contexto e as epístolas escritas aos Tessalonicenses, vemos que, de facto, esta transformação que houve naquela igreja local, vemos o reflexo na vida dele. E é interessante quando nós lemos acerca de Aristarco, nós vemos no versículo 29 do capítulo 19, vemos Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo. Quando chegamos um pouco mais à frente, lemos outra vez, e acompanhou até a Ásia, Sopáter de Bereia e dos de Salónica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Mais uma vez, quando chegamos um pouco mais à frente, no versículo 2 do capítulo 27, lemos também, estando connosco, Aristarco, macedónio de Tessalónica. Depois, um pouco mais à frente, no texto, ou no tempo, por assim dizer, chegamos então à nossa passagem de Colossenses 4:10, em que lemos: Aristarco está preso comigo. E depois, por fim, quando chegamos a Filémon, no versículo 24, uma vez que só tem um capítulo, lemos mais uma vez Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E de facto nós vemos a vida e a forma como a palavra de Deus afetou este homem e transformou a vida dele ao ponto de podermos dizer que ele era a sombra do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo estava e onde nós lemos acerca dele, ou dele a falar, vemos que Aristarco estava lá com ele. Onde o apóstolo Paulo ia, ele ia. E vemos de facto que ele provavelmente fazia o mesmo trabalho que ele e sofria as mesmas prisões. E reparem que nós, percebendo o contexto de Tessalónica, nós vemos que lá não houve nenhum milagre, não houve nada que causasse um impacto, ou que a pessoa visualmente acontecesse, ou ela tivesse visto alguém ser curada, ou ser tirado um demónio, ou ser alguém ressuscitado, ou o que fosse. Ele provavelmente não viu nada disso. Só lemos que ele e outros ouviram que o Evangelho, foram transformados e falaram desta mesma mensagem da graça de Deus a tantos outros. E ele, ouvindo, teve a sua vida transformada, mas transformada completamente, porque ele mesmo assim, ainda assim, conforme as dificuldades que ele passou, provavelmente quase a ser morto, esteve preso também, provavelmente a sofrer da mesma forma que o apóstolo Paulo sofria, porque ele estava com ele e, consequentemente, iria sofrer das mesmas situações, mas ainda assim ele não desistiu. Ao contrário, por exemplo, de João Marcos, que nós lemos que quando ele passou aquelas dificuldades, ele quis ir embora, mas Aristarco não. E comparativamente, provavelmente João Marcos, vendo mais situações milagrosas, ainda assim, perante situações de dificuldades, desistiu, mas Aristarco não, porque nós vemos a transformação que o Evangelho faz em todo aquele que ouve, compreende, crê e de facto vive. E vemos esta transformação que houve na vida dele, ao ponto de ele ser um imitador do apóstolo Paulo e andar sempre com ele. A lição que isto nos traz, irmãos, é que é bom termos companheiros assim. É consolador nós vermos a transformação que o Evangelho faz nas vidas das pessoas e que elas são verdadeiras companheiras no ministério. E será que nós somos assim? Será que temos crentes à nossa volta? Temos verdadeiros companheiros ou verdadeiros irmãos que podemos dizer que são companheiros? O apóstolo Paulo certamente poderíamos, pelo menos que vemos nas passagens acerca de Aristarco, dizia mesmo que ele era um cooperador dele e ele era um verdadeiro companheiro, que independentemente das dificuldades que tivesse no ministério, a falar da palavra de Deus e ir aos lugares onde ele ia e a fazer o que ele fazia, a sofrer como ele sofria, ainda assim manteve-se fiel e não desistiu, ao contrário de outros. João Marcos desistiu, mas depois vemos que ele voltou-se e de facto permaneceu sempre firme. Por exemplo, Demas, nós vemos que Demas estava com ele, mas depois no fim nós vemos o apóstolo Paulo dizer que Demas me desamparou amando o presente século, mas Aristarco não foi assim. Irmãos, que de facto o Senhor nos ajuda a nós sermos verdadeiros companheiros no ministério que o Senhor nos deu, porque de facto a seara é grande e os obreiros são poucos,
mas aqueles que existem, que possamos ser companheiros uns dos outros na obra de Deus e que o Senhor nos ajude a exercê-la e, de facto, a sermos imitadores do apóstolo Paulo, como ele é de Cristo, e a fazermos aquilo que o Senhor, de facto, nos deu para fazer. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Amém. Eu dou graças a Deus pelos nossos irmãos que nos têm ministrado a palavra de Deus. Isto é uma riqueza que nós devemos dar graças a Deus. Uma riqueza que Ele dá a esta igreja, os dons. Eu fico consolado, fico edificado, fico animado, encorajado e louvo o Senhor por isso. E cada vez dou mais graças a Deus por tudo isto. Quero começar por mandar uma saudação especialmente àqueles que não podem estar connosco hoje e que estão doentes, e são vários. E gostava de mandar uma saudação para todos, em geral, que nos acompanham neste estudo bíblico. Aqui no capítulo 4 e no versículo 10, vou começar pela primeira parte que diz assim: e eu dou graças a Deus por aquilo que já ouvimos, que foi tão bom. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Ora bem, vamos então falar um pouco de Aristarco, e já ouvimos coisas tão boas acerca dele. Eu espero que o Senhor nos ajude a vermos mais algumas. Aristarco está preso comigo. Não lembro que ele estivesse preso com um outro, e haviam outros presos, mas com Paulo. Comigo. Quem é que prendeu Paulo? Não foi César. Não foram as autoridades romanas. Ele disse, em Efésios capítulo 13, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, eu sou Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. E ele diz, Aristarco está preso comigo. Ele também é preso de Jesus Cristo. E este aspecto é muito importante, nós já fizemos referência disto em relação ao apóstolo Paulo, mas é importante nós vermos que este Aristarco, como disse o Dário muito bem, é como que uma sombra dele, é como que a fotocópia, a imitação. E eu gostava que vocês reparassem, por exemplo, que nós devemos olhar para as contrariedades da vida, e atenção que nós temos contrariedades na vida, e são muitas e diversas. Devemos olhar para as contrariedades da vida como elas vindas do Senhor. Eu sou prisioneiro, dizia Paulo, mas sou de Jesus Cristo. Ou vocês pensavam que eu era prisioneiro de César? Pensaram que foram aqueles soldados que me vieram lá prender e que me algemaram e me levaram e agrilhoaram e até alguns me bateram e me puseram aqui na masmorra, no calabouço, onde quer que fosse? Não. Ouçam bem, vejam bem que vocês não estão a ver bem. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ter esta visão para além das circunstâncias é fabuloso. E é isto que faz a diferença quando as contrariedades batem à nossa porta. Porque alguns estão doentes e precisam de ver além do problema físico e da doença que têm e dizerem, eu sou doente do Senhor. Sim, porque não há nada que nos aconteça que o Senhor não permita. Portanto, a vontade dele ativa, direta ou indireta, permissiva ou ativa, ela está lá. E, portanto, eu dou graças a Deus porque eu de certeza que saudável provavelmente não vou morrer. Mas se morrer, não é? Porque temos a esperança do arrebatamento. Mas se morrer, de certeza que não vou morrer saudável. E nós temos que ter a noção de que quaisquer que sejam as circunstâncias, o Senhor está por trás de tudo. Ele está a dirigir tudo. E, portanto, no plano dele, ele tem um plano individual para cada um de nós. E no plano que ele tem para cada um de nós, se calhar pode passar por mim eu ter que ser preso, e eu tenho que entender isso como sendo um ato dele, e eu tenho que perceber o que é que ele quer com aquela prisão. Qual é o plano dele para mim naquela prisão? A prisão pode ser uma doença, a prisão pode ser outra coisa qualquer. Bem, começava por chamar a vossa atenção para isto e chamar a atenção para o facto deste Aristarco ser um indivíduo de uma visão de longo alcance. Isto é muito importante, porque há crentes que têm uma visão curta e não veem além de. E nós temos que ir ver além de.
sempre juntos. Costumamos nós dizer, juntos, sempre juntos, sempre juntos. Pois é. Alguns dizem sempre juntos, há outros que vivem sempre juntos. E Paulo e Aristarco estavam de facto juntos, sempre, como o Dário acabou de explicar há bocado. Até na prisão. Juntos em tudo. Até na prisão. Juntos na comunhão, juntos no ministério, juntos nos objetivos, juntos no preço a pagar, juntos nas dificuldades, juntos nas contrariedades, juntos nas consequências e, deixai-me dizer, juntos na alegria, no gozo, juntos nos molhos que traziam depois da sementeira e até, notem bem, juntos no pensar nos outros e não neles mesmos. Até nisso eles estavam juntos. Já repararam que eles não pensam neles? O apóstolo Paulo, quando fala de Aristarco, ele diz, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. O pensamento dele está em vós, não está nele. Ele não está aqui a pensar, coitado de mim, ei, vejam se oram por mim que eu estou aqui. Nem Paulo dizia isso, nem Aristarco dizia isso. Os sentimentos e os pensamentos dele estão nos outros, pensar nos outros. Nós precisamos de pensar mais nos outros. Sabe que as pessoas que pensam nos outros são as mais felizes? Podem escrever isso. E podem testar isso. Quanto mais pensarmos em nós, mais infelizes somos. Quanto mais pensarmos nos outros, mais felizes somos. Eu acho que disse quanto mais pensarmos em nós, mais infelizes, não é? Acho que foi isso que eu disse. Às vezes posso estar a pensar dizer uma coisa e isso é outra coisa ao contrário. Portanto, eles não estão a pensar neles mesmos, apesar da sua atual situação e tribulação, que não era pera doce. Desejam saúde aos outros, não se preocupam com as suas necessidades, não se preocupam com o seu bem-estar, mas estão preocupados com os outros. Sabe de uma coisa? Vocês podem pensar que não, mas as coisas grandes são feitas de coisas simples. E vocês não imaginam o que é alguém pensar nos outros. E aquela pessoa que é pensada por aquela que pensa nela, pensa assim, ele não se esqueceu de mim. Ele pensou em mim. Mandou-me saudações. Vocês não imaginam o impacto que uma coisa tão simples quanto isto, de nós nos lembrarmos de alguém, de telefonarmos a alguém, o impacto que isto dá. Preso com Paulo era também ser preso do Senhor. Sendo preso do Senhor, não está livre para outras andanças. Sempre que lemos já acerca de Aristarco, ele só está nestas andanças, não anda noutras. Está envolvido na obra. Ele é citado, como vemos em Colossenses, em Filémon, e 3 vezes nos Atos dos Apóstolos. Ele é citado 5 vezes na Bíblia, 5 vezes. Das 5 vezes, ele está altamente empenhado na obra de Deus. Não, quem é preso do Senhor, ele está preso comigo. Eu gosto disto. Ele está preso comigo. Vocês sabem que eu estou preso. Eu não tenho outra vida, a minha vida é esta. É isto que eu vivo e Ele está comigo. E quem é preso do Senhor não tem vida para outras andanças. Está exclusivamente focado naquilo que é mais importante. E é assim que o vemos sempre que ele surge aqui na Bíblia, é assim que o vemos, focado naquilo que interessa. Sabem que para alguém chegar a este ponto, como Paulo, como Aristarco, tem que aprender a fazer uma coisa que todos nós temos muita dificuldade. Sabem qual é? Dizer não. Sabem que os crentes, de uma forma geral, têm muita dificuldade em dizer não? Nós gostamos sempre de dizer sim. Temos uma enorme dificuldade em dizer não. Para não magoar ninguém, para não desiludir ninguém, porque queremos ser agradáveis a toda a gente. E então, temos muita dificuldade em dizer que não. Dizemos que sim a tudo e a todos. É tendência. Ele teve que aprender a dizer que não. Algo que é muito difícil para a maioria. Embora dizer não possa trazer muitos... Sabem de uma coisa?
embora dizer não resulte em muitos benefícios pessoais, e vocês não imaginam os benefícios pessoais que nós adquirimos por dizermos não, muitas vezes, ainda assim, é uma palavra difícil de nós dizermos. A cultura cristã, na prática, valoriza muito o sim e desvaloriza muito o não. Mas o não é muito importante. Como eu disse, aprendemos a dizer muito sim, porque queremos agradar às pessoas. Parece ser muito cristão dizer que sim, sempre. E não queremos decepcionar ninguém. Não queremos arriscar que as pessoas pensem menos acerca de nós, porque não dissemos não, porque não dissemos não e porque dizemos sim. Ele, porventura, teve que dizer não, sabe? Este Aristarco teve que dizer não. Ele, para andar ali naquelas andanças, ele teve que dizer não à família. A família não estava lá com ele. Então, na prisão, não à família, não aos amigos. Certamente que ele teve que dizer que não a muitos projetos pessoais que ele abdicou. Viver na ribalta, deixai-me dizer assim, alimenta muito os nossos egos. O dizer que sim, alimenta muito os nossos egos. Mas em última análise deixa as nossas almas depauperadas e famintas. E ele não quis isso para ele. Andar na ribalta, o dizer que sim, andar aí na ribalta, deixa-me dizer assim, utilizar este termo de andar na ribalta, preenche os nossos calendários. Estão sempre muito ocupados, muito ativos, vamos a esta, vamos àquela, a gente não diz que não há nada, a gente vai a todas. Estamos com uma vida muito preenchida, preenche muitos calendários, mas a fratura que produz é muito grande. E fratura, para quem não sabe, os planos de Deus para a nossa vida. E há muitos planos de Deus fraturados por causa de nós não sermos capazes de dizer que não. Andar na ribalta promove a nossa imagem. Mas sabem o que é que faz? Encolhe os nossos corações. Aprendermos a dizer que não é o que mais precisamos. Nós precisamos de aprender a dizer que não muitas vezes. Precisamos de aprender a dizer que não a muitas coisas boas. Nota, eu não estou a dizer que não. Não é aprender a dizer que não ao pecado, isso é óbvio. O problema é nós aprendermos a dizer que não àquilo que é bom. Coisas boas. Dizer que não a pessoas maravilhosas. É muito importante para termos espaço para dizer que sim a Deus, quando nós temos que dizer que sim a Deus. Já falamos, já referimos, mas eu vou recordar. Acerca de Aristarco, lemos em Atos 19, 29, 24, 27, 2, Filémon 23 e 24. O nosso irmão Alberto fez referência a isso, o Dário fez referência a isso. E eu não resisto a ter que repisar estas passagens. A primeira ocorrência de Aristarco está em Atos 19, 20 e diz assim: encheu-se de confusão toda a cidade, que era Éfeso, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedónios. E acerca de Aristarco, depois vemos noutra passagem que ele era mesmo de Tessalónica, companheiros de Paulo na viagem. Irmãos, nós estamos aqui numa viagem. Não era só Paulo que estava numa viagem. Nós estamos numa viagem. Sejamos companheiros uns dos outros. E vamos juntos. Nesta viagem. É uma viagem gloriosa. É uma viagem maravilhosa. No capítulo 20, versículo 4, lemos: e acompanhou até a Ásia. Vocês vejam por onde é que ele andou. Foi para a Ásia. E depois foi para Roma.
Estava preso em Roma. Acompanhou até a Ásia. Sópater de Bereia, dos de Tessalónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. No capítulo 27 e versículo 2, que é quando eles vão para Roma, lemos assim: e embarcando nós num navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando connosco Aristarco, Macedónio de Tessalónica. Em Filema nós lemos assim: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. Meus cooperadores. E agora eu gostava de refletíssemos um pouco sobre o seguinte. O nosso irmão Alberto já fez referência ao facto de que Aristarco significa melhor príncipe. Apetece-me brincar um bocado com o irmão Alberto, que eu digo-lhe que ele é do Principado de Mira, porque a ascendência portuguesa dele, da parte do pai, é de Mira. E nós a brincar dizemos que é o Principado de Mira. Já tive a ocasião de levar o nosso irmão Alberto a Mira. E eu tenho que dizer ao irmão Alberto, não me vai levar a mal certamente, mas Aristarco é melhor príncipe. Foi o que o irmão disse, não fui eu. E é o significado do nome de Aristarco, melhor príncipe. Ou, se quiserem, porque a palavra em inglês é ruler, que pode significar príncipe, pode significar governante, pode significar regente. Nós temos aqui um indivíduo em potência para a obra de Deus. E este indivíduo Aristarco esteve envolvido, e eu não tenho dúvidas nenhumas, e ele estava numa fase de, e já vou referir a isso, mas era um potencial governo na igreja. Era um indivíduo de decisões, da direção. Não era por acaso que ele estava com Paulo. O facto de Aristarco acompanhar Paulo, eu gostava de deixar duas notas importantes antes de terminar. O facto de Aristarco acompanhar Paulo permanentemente foi uma escola para ele. E nós precisamos de uma escola. E é isto que se chama discipulado. Discipulado é isto. Discipulado não é fazer um estudo bíblico, pormos as pessoas no estudo bíblico, por exemplo, pegar numa série de jovens e vamos estudar isto ou aquilo. Isso não é discipulado. Discipulado não é isso. Discipulado não é fazer estudos. Discipulado é andar com. E ele andava com Paulo. E sabem de uma coisa? Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, que era o outro que foi objeto do seu discipulado, lemos assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Sabem que no discipulado é muito importante isto, o modo de viver. Intenção, fé. Isto são coisas profundas e muito íntimas, muito pessoais. E só andando a viver com alguém é que a gente vê isto. Qual é a intenção, a fé, o modo de viver, a doutrina que ele começa, longanimidade, caridade, paciência. Sabem que eu tive a oportunidade e o privilégio de ser assim discipulado por um grande homem de Deus chamado Viriato Sobral. Não imaginam quanto isso foi importante para mim. Quando o irmão Sobral não se importou que eu estivesse perto dele e andasse com ele. E eu quis. Tem que haver aqui duas vontades. Sabem que ele chegava ao ponto quando eu dormia lá em casa, porque isto é ver o modo de viver. Eu dormia lá, eu comia lá, eu orava lá, alegrava-me lá, entristecia-me lá. Sabem que ele tinha muito hábito de fazer isto. Quando eu dormia lá,
Eu era acordado de manhã, eu tinha uma cama que era um espetáculo. Eles tinham lá uma cama para mim que era um espetáculo. Epá, a cama era mesmo, era daquelas camas que a gente assim deita-se e muita gente não gosta. Uma pessoa deita-se e vai assim abaixo. Aquilo era uma delícia. Epá, eu dormia que era uma coisa, não sei explicar, mas eu penso que era o amor que estava ali impregnado no meio daquilo tudo. O que eu sei dizer é que eu dormia bem aquelas noites e de manhã acordava com uma música cantada pelo irmão Sobral que dizia assim, só sei a primeira parte, mesmo o início da música, ele dizia a música toda. All through the night, na 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 na, na 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 na. Era qualquer coisa que durante a noite toda o Senhor tinha cuidado. Eu acordava com ela a cantar. O irmão Sobral não era nenhum cantor, mas era curioso como é que eu nunca ouvi cantar assim sozinho lá dentro, eu não sei quando eu me acordava. Nunca mais me hei de esquecer, que escola indescritível. Aristarco teve uma escola certamente assim com o apóstolo Paulo. A palavra acompanhou, que está em Atos capítulo 20, versículo 4, quando diz que Aristarco acompanhou Paulo, significa literalmente ficou com Paulo. Acompanhou quer dizer ficou com ele. E Paulo escolheu 7 jovens que são ali mencionados. São jovens, todos eles são jovens. Paulo era o velho. Ele escolheu 7 jovens para ficarem com ele, para andarem com ele, para serem discipulados por ele. Escolheu aqueles 7 para viajar com ele, porque mais do que a viagem, era o estar com ele, para eles conhecerem o seu modo de viver, a sua intenção, a sua fé, a sua doutrina. Era uma escola. Paulo estava a discipular estes jovens. Paulo tinha, por assim dizer, aquilo que nós poderíamos chamar, para as pessoas poderem entender, um seminário itinerante. Não era um seminário de aquele edifício ali, é um seminário de não sei o quê, não. O seminário era a vida corrente. Um seminário itinerante. Ele estava a dar-lhes treinamento prático nas coisas de Cristo. Ele estava a ensinar-lhes a doutrina que eles precisavam de aprender. Ele estava a mostrar-lhes como é que a doutrina deveria ser aplicada na prática, como é que se vivia a doutrina, seguindo o exemplo dele. Eles eram uma espécie de estagiários para uma grande obra que ia ser feita e estava a ser feita. Estavam a ser treinados para o ministério. E depois já o encontramos, Aristarco em particular, já o encontramos como cooperador. Já era cooperador. Já não era mais alguém, já cooperava com Paulo. Aristarco é descrito, como já foi referido pelo Dário, em particular, há bocado, como um macedónio de Tessalónica. E o Dário também já fez ali uma referência muito interessante na comparação com a igreja de Tessalónica, que eu queria só aprofundar um pouco mais. Vocês já viram o que é que uma igreja saudável produz? A igreja de Tessalónica é uma igreja saudável. Uma igreja saudável produz crentes saudáveis. Aristarco é a imagem daquela igreja. Nós somos o que a igreja é. Se nós estivermos numa igreja forte, nós vamos ser crentes fortes. Se estivermos numa igreja fraca, nós vamos ser crentes fracos. Os Tessalonicenses, como o Dário já fez referência, e ele até ultimamente tem falado acerca dos Tessalonicenses, eles eram crentes evangelísticos. Eram evangelistas. E o que é que nós vemos como resultado? Um crente que é um evangelista, um missionário que vai pelo mundo fora, juntamente com Paulo, para evangelizar. Aristarco é oriundo de uma igreja que é forte, que é exemplar, que é missionária. Não é de admirar nós encontrarmos um crente forte, missionário, pronto a sofrer. Curiosamente, Aristarco está pronto a sofrer. Este é um aspecto que nós não podemos perder de vista. Está na prisão, pronto a sofrer. Aprendeu com a igreja dele. Porque acerca da igreja dele é isso que nós lemos nas Escrituras.
E já vou fazer referência ao versículo, e o Dário ainda recentemente falou acerca disso, está no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo marcou a igreja de Tessalónica. E agora nós vemos Aristarco. Nós vemos em Aristarco Paulo ser marcado pela igreja de Tessalónica. Afinal, nós lemos que ele era um dos seus cooperadores, melhor príncipe, melhor regente, melhor governante. Eu faço ideia ao peso que Aristarco teria. Aristarco chegou ao ponto de ser cooperador de Paulo. Bem, acerca dos Tessalonicenses, eu vou terminar. Vou ler o que está lá escrito, ok? Que é para vocês verem esta igreja, de onde vinha Aristarco. Ouçam bem e vejam a semelhança. Como ele não somente é a imagem de Paulo, mas é a imagem da igreja. Agora vocês reparem. Porque o nosso Evangelho, diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Eu gosto disto. A fé que nós abraçamos, que nós conhecemos nas Escrituras, no Evangelho da Graça, não é só palavras, é vida, é ação. Mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, e o Dário há pouco fez referência a isso, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra. Agora notem bem, já viram de onde é que vem o aspecto sofredor de Aristarco? Receberam a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aristarco teve numa escola, antes de estar na escola com Paulo, teve uma grande escola na igreja onde ele estava. Porque ele recebeu a palavra com muita tribulação, com gozo. Ele soube, isto é muito importante, ele desde o princípio, na própria igreja local, ele soube o que era poder ser atribulado e ter gozo. Que é o que muitos às vezes são atribulados e não têm gozo. Têm amargura, têm queixume, têm tristeza. Ele aprendeu a ver que era possível ter gozo na tribulação. E agora eis que ele parte para uma viagem arriscada, arriscadíssima, do mais arriscado que há, ainda por cima de com Paulo, sabendo que a tribulação produz gozo. E portanto ele não estava importado se ia parar à prisão, se fosse parar onde fosse. De maneira que fostes exemplo para os fiéis da Macedónia e Acaia, porque por vós, Tessalonicenses, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Pois aqui está Aristarco, um homem que era o espelho desta igreja. Que o Senhor nos dê uma igreja forte, para que tenhamos a alegria de vermos surgir entre nós verdadeiros Aristarcos. Que assim seja.